Há um dia que ninguém pode evitar. Um dia em que você não estará diante de um pastor, nem diante de uma igreja, mas diante de Jesus Cristo. Naquele dia, não importará quantos cultos você frequentou, não importará quantas boas obras você praticou, importará apenas uma coisa: o que ele dirá sobre você. E entre todas as sentenças possíveis, existem três palavras que ecoam como um trovão eterno. Nunca vos conheci. Hoje quero falar sobre as três palavras aterrorizantes que Jesus dirá no dia do juízo final. Que Deus nos conceda ouvidos para ouvir antes que seja tarde demais. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus capítulo 7, versículo do 21 ao 23. Um dos melhores testes pelos quais podemos avaliar muitas coisas é perguntar como elas estarão no dia do julgamento. Nosso Senhor diz aqui, muitos me dirão naquele dia. Ele não usou outra palavra para descrever aquele período memorável, porque essa expressão concisa e breve sugere muito naquele dia. Aquele dia terrível, aquele último grande dia, aquele dia para o qual todos os outros dias foram feitos, aquele dia pelo qual todos os outros dias devem ser medidos e julgados. Rogo, queridos amigos, que cada um de nós comece a refletir sobre aquele dia, as coisas que mais prezamos, as riquezas nas quais você depositou seu coração, como seu valor será avaliado naquele dia e quanto conforto elas lhe proporcionarão então. Quanto à maneira como você tem gasto sua riqueza, será algo que você se lembrará naquele dia, com satisfação e conforto. Avalie suas vastas terras e suas nobres mansões, os seus bens mais modestos, de acordo com este parâmetro de seu valor real. Como serão avaliados naquele dia? E quantas atividades que você segue com tanto afinco e que agora lhe parecem tão importantes que absorvem todos os seus pensamentos e despertam todas as suas faculdades e energias, são dignas de todo esse esforço? Parecerão dignas naquele dia? Qual é o principal objetivo da sua vida? Você ainda o valorizará naquele dia como valoriza agora? Considerar-se-á sábio por tê-lo perseguido com tanta dedicação? Você imagina que pode defendê-lo agora, mas será capaz de defendê-lo então, quando todas as coisas da terra e do tempo tiverem se desfeito do nada? Você valoriza a estima que lhe é devida entre os homens e com razão, pois um bom nome vale mais que um perfume precioso. Mas você é realmente digno do bom nome que lhe foi dado? Esse julgamento favorável de seus semelhantes é veredicto da verdade infalível? Você será tão honrado naquele dia quanto é agora? Receberá o mesmo crédito por sua honestidade e virtude que recebe agora? Não há ilusões, aparências, enganos ou falsidades em você? Oh, meus irmãos, quem entre nós pode submeter sua posição perante seus semelhantes a tal teste sem o mais solene questionamento e exame de consciência? Vocês, jovens, talvez estejam se regozijando em sua juventude e deixando seus corações se entregarem completamente aos prazeres terrenos. Deus me livre de privá-los de qualquer prazer verdadeiro. Mas permita-me perguntar, a respeito desses prazeres, como eles se apresentarão naquele dia? Resistirão a uma reflexão séria ainda hoje? E como poderão suportar o julgamento mais sóbrio que será exercido então? Naquele dia, quando o brilho das lâmpadas deste mundo se extinguir e o esplendor de sua pomba se dissipar para sempre na escuridão eterna, como serão vistos os seus prazeres?
especialmente se vocês se venderem por esses prazeres, se trocarem sua paz de espírito por eles, se desobedecerem a Deus para desfrutá-los, como eles se apresentarão quando, ao final da festa, o preço a ser pago tiver que ser pago e vocês tiverem que prestar contas? É verdadeiramente sábio que um homem esteja familiarizado com suas últimas horas. É bom para ele ensaiar frequentemente esse grande ato quando tiver que recolher os pés na cama e morrer para encontrar o Deus de seu Pai. E é ainda mais sábio para ele transpor o abismo que nos separa das realidades da eternidade e pela força da fé, e não pela imaginação, imaginar-se em meio àquela imensa multidão de mortos ressuscitados, vindos de todas as partes da terra e do mar, a inumerável população deste grande globo, todos os olhos voltados para a mesma direção, todos olhando para aquele que se assentará no grande trono branco, aquele Cristo que foi crucificado em fraqueza, mas que virá em poder e grande glória, designado juiz de toda a humanidade. Sei que estou convidando você a pensar em algo que você não gostaria de ter em mente. O mundo te puxa pela manga e diz: vem embora. Mas eu gostaria de detê-los por um instante, como o velho marinheiro deteve o convidado do casamento, não para lhes contar uma história pitoresca de mares distantes e estranhas aventuras, mas para falar solenemente sobre sua alma imortal e incitá-los a refletir sobre o seu destino futuro, para que Cristo não venha e vocês não estejam tão despreparados para a sua vinda quanto os homens nos dias de Noé estavam para o dilúvio que os varreu a todos. Bem, então, como tudo deve ser considerado como se apresentará naquele dia, tentaremos julgar nossa profissão de religião por esse critério, pois falarei principalmente àqueles que se consideram povo de Cristo, e oro para que um forte vento norte sopre através de nós, e se houver alguma palha nesta grande pilha, que seja rapidamente descoberta e expulsa do meio do trigo. Em primeiro lugar, então, há alguns a quem Cristo dirá no fim: nunca vos conheci, mas que percorreram um longo caminho na religião. Quem eram eles e o que fizeram? Em primeiro lugar, eram pessoas que faziam uma profissão de fé pública. Jesus disse: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eles chamavam Cristo de Senhor. Assim, praticamente declaravam ser seus discípulos. Dizia isso abertamente, como se não tivesse vergonha alguma, e, na verdade, até se orgulhassem disso. Diziam 2 vezes, com zelo e frequência, Senhor, Senhor. Diziam como se o ato de dizer isso fosse tão prazeroso que não pudesse se cansar de repetir. Diziam isso em todo tipo de companhia. Às vezes, diziam quando homens mais sábios não teriam dito. Conhecemos muitas pessoas que nunca professaram ser seguidores de Cristo. Os de fora, Deus julga, mais que aqueles que estão dentro. Aqueles que entraram na comunhão da igreja e disseram: Senhor, Senhor, julguem a si mesmos, para que não sejam enganados por uma falsa segurança. Nem todos os que foram chamados pelo nome de Cristo serão reconhecidos por Ele naquele dia. Houve muitas declarações de fé em voz alta que não valerão nada naquele momento de profunda reflexão. Ó, meus irmãos, falo a mim mesmo como falo a cada membro desta igreja e a cada membro de qualquer outra igreja cristã, e imploro que vocês tenham algo mais do que uma mera profissão de fé, pois esses condenados fizeram uma profissão pública de religião, mas Cristo lhes dirá: nunca vos conheci. Observem em seguida que eles haviam se dedicado ao serviço religioso e a um serviço de alto nível, pois Cristo diz deles: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Eles não serviram em uma função insignificante, pois profetizaram ou pregaram em nome de Cristo. Esta é uma das coisas às quais os falsos profetas são muito propensos. Eles amam ocupar os lugares de destaque nas sinagogas. Há muitos verdadeiros servos de Cristo que preferem ser porteiros na casa do Senhor, enquanto muitos hipócritas, que não guardariam a porta de forma alguma, ocupariam alegremente a cadeira do profeta e profetizariam em nome de Cristo. Ah, meus irmãos,
Este pensamento ressoa profundamente em todos nós que ocupamos qualquer cargo na igreja, e especialmente em nós que somos pregadores do Evangelho. Se a pregação pudesse salvar um homem, Judas não teria sido condenado. Se a profecia pudesse salvar um homem, Balaão não teria sido um reprovado. Podemos pregar com as línguas dos homens e dos anjos. Contudo, se não tivermos amor, de nada nos aproveitará. Podemos até ser líderes da igreja nas mais nobres e elevadas empreitadas. E ainda assim, apesar de tudo, Cristo pode nos dizer no fim: eu nunca vos conheci. Mas, Senhor, o mundo inteiro resplandecia com a minha fama. Eu nunca vos conheci. Eu reuni milhares ao meu redor. Eu nunca vos conheci. Para onde quer que eu fosse, as pessoas correram para ouvir as minhas palavras. Eu nunca vos conheci. Alguns de vocês podem dizer: Senhor, eu era diácono da igreja. Ou, eu era presbítero. Eu costumava visitar os enfermos e falar com os que me perguntavam. Todos na igreja me conheciam e eu era muito respeitado. Contudo, ele pode dizer: eu nunca vos conheci. Sou um completo estranho para vós. O vosso nome nunca me foi familiar. Eu nunca vos conheci. Afastai-vos de mim. Essa verdade nos toca de perto e deveria tocar de perto cada um de nós que já professou estar engajado no serviço de Cristo. Essas pessoas também obtiveram um sucesso notável, pois continuaram dizendo: não expulsamos demônio em teu nome? Expulsar demônios é um grande sucesso. Elas poderiam muito bem se alegrar com isso. Mas, queridos amigos, se você e eu fôssemos capazes de expulsar demônios de outros, mas o demônio não fosse expulso de nós mesmos, estaríamos em uma situação lamentável no fim. Se você conhecesse um homem que tivesse o poder de expulsar um demônio, provavelmente diria a si mesmo: quem me dera ter a mesma certeza da salvação que ele tem. Não vi Satanás cair do céu como um relâmpago enquanto falava em nome do Senhor? Mesmo que isso acontecesse, não provaria que o nome dele estaria escrito no livro da vida do Cordeiro. Alegre-se com o seu sucesso, meu caro amigo, assim como eu posso me alegrar com o meu. Mas alegremos ambos com tremor, pois embora possamos ter trazido 10.000 almas a Cristo, talvez nunca tenhamos chegado a Ele nós mesmos. E se assim for, Ele nos dirá por fim: eu nunca vos conheci. E mais uma vez, essas pessoas não eram meramente professores e realizadoras de grandes obras, e muito bem-sucedidas, mas eram extremamente zelosas e notáveis por sua energia prática, pois diziam: não fizemos nós em teu nome muitas obras maravilhosas? Elas haviam realizado muitas obras em nome de Cristo, estavam ocupadas dia e noite, tinham muitos projetos em andamento, parecia que nunca podiam fazer o suficiente, e o que faziam era realmente maravilhoso. Na verdade, não gostavam de fazer nada a menos que fosse maravilhoso. Grande parte do encanto para elas era que as pessoas se maravilhavam com elas e isso as mantinham diligentemente em seu trabalho porque eram tão admiradas. Mas será possível que uma vida maravilhosa acabe sendo uma vida perdida? Que alguém que realizou muitas obras maravilhosas acabe, no fim, sendo considerado insuficiente? Pode ser? Sim, pois é assim que o Senhor Jesus coloca em nosso texto. Portanto, convido cada crente professo aqui presente, por mais favorecido que tenha sido no serviço de seu mestre, a afastar de si tudo o que possa lhe dar uma falsa sensação de segurança e se perguntar: serei eu, naquele grande dia final do julgamento, provado estar certo? Posso imaginar que alguns de vocês devem ter pensado enquanto eu falava: bem, eu não sou professor de religião, eu não sou profeta, nunca pensei em expulsar demônios, nunca fiz nenhum milagre. E se consolaram com a ideia de que minha mensagem não lhes dizia respeito. Mas logo após o meu texto, há algo que se relaciona a vocês. Todo aquele que ouve estas minhas palavras. Ora, vocês são pelo menos todos os ouvintes,
E se o evangelho que vocês ouvirem for tão perfeitamente puro que possa ser verdadeiramente chamado de palavras de Cristo, lembrem-se de que há multidões de ouvintes que, por não praticarem a palavra, descobrirão por fim que Cristo nunca os conheceu. Mas, Senhor, eu sempre me sentei no meu lugar, nunca faltei aos cultos. Eu estava lá sempre que as portas se abriam. Eu estava lá tão regularmente quanto o próprio pastor. Sim, tudo isso pode ser verdadeiro, tudo isso pode ser verdade. Contudo, o Senhor Jesus não os conhecerá a menos que seus corações o conheçam verdadeiramente. Se permanecerem sem arrependimento e sem fé, poderão ir à casa de oração até cambalearem sobre a sua bengala e talvez nunca tenham sido ouvintes desatentos, mas, a menos que a fé vos chegue pela escuta da palavra e essa fé vos torne praticante dela, em verdade vos digo, quando os ventos soprarem e as enchentes subirem e a chuva cair, a vossa casa se provará fundada sobre a areia e será levada para sempre. Portanto, considerem o nosso texto com o que procede e o que o segue, e verão que há algo aqui para cada um de vocês. Essas pessoas percorreram um longo caminho na religião, mas não foram longe o suficiente. Em segundo lugar, eles mantiveram isso por um longo tempo. Você nunca reparou como algumas pessoas conseguem manter um negócio funcionando por anos, mesmo depois de todo o capital ter sido gasto? A empresa inteira está completamente podre, mas de uma forma ou de outra, de diversas maneiras, elas conseguem manter a aparência de prosperidade. Finalmente começa a surgir uma pequena suspeita de que as coisas não são exatamente como parecem. Ainda assim, os espertos evitam o colapso que parece inevitável. Imagino que haja muitas empresas na cidade que são como palha seca. No entanto, apesar de tudo, elas não pegam fogo por um tempo. Existem certas maneiras engenhosas pelas quais os homens podem sustentar algo que, de outra forma, logo desmoronaria. É assim com a religião. Você pode remendar uma profissão com muita facilidade. Quando surge um buraco feio e desagradável, você pode tapá-lo e, se uma tentação repentina vier, como a rajada de uma tempestade, e arrancar um pedaço do telhado, há muitos telhadistas disponíveis, e eles logo colocarão algumas telhas novas e farão o lugar quebrado parecer limpo e sólido. E mesmo quando a velha cabana só serve para ser demolida e queimada, ainda é possível cultivar era e algumas flores sobre ela, criando um cenário bastante pitoresco. E há quem faça exatamente isso com sua velha e decadente religião. Nunca valeu a pena mantê-la, mas mesmo assim conseguiram sustentá-la por muito tempo. Assim foi com as pessoas mencionadas em nosso texto, pois, em primeiro lugar, elas não foram silenciadas pelos homens. Profetizaram em nome de Cristo e ninguém lhes disse: não profetizem mais, pois vocês estão vivendo vidas tão inconsistentes que não os ouviremos. Isso não parece ter acontecido com nenhuma dessas pessoas. O homem que andava expulsando o demônio não foi impedido, mas continuou a fazê-lo e declarou até mesmo a Cristo que o havia feito e que o fazia continuamente. Ah, meus irmãos, alguns de nós vimos ministros cujos caracteres foram arruinados a tal ponto que provavelmente nunca mais pregarão. Conhecemos alguns membros da igreja cuja hipocrisia foi descoberta, de modo que nunca mais participarão da ceia do Senhor, a menos que o Senhor, em sua graça, lhes conceda arrependimento. Contudo, qual será a diferença entre eles e alguns de nós, senão o fato de que eles foram descobertos e nós não? Ou talvez, se tivéssemos sido expostos às tentações às quais eles cederam, ou se tivéssemos sido testados como eles foram, teríamos caído com um estrondo tão grande quanto o deles, pois é bem possível que não sejamos mais são de coração do que eles. Que o Senhor nos dê a graça de refletir sobre isso, pois se um homem tem consciência de estar certo, não lhe fará mal examinar a si mesmo. E não há ninguém entre nós a quem seja prejudicial sugerir que nos esforcemos e nos testemos aos olhos de Deus. Além disso,
Não parece que o próprio Cristo tenha repudiado abertamente essas pessoas durante suas vidas. Ele se manteve em silêncio a respeito delas até aquele dia. Lá estavam elas, pregando, ensinando em uma classe da escola dominical, distribuindo o pão e o vinho na comunhão, circulando entre seus companheiros de igreja, ativamente engajadas no serviço cristão, e todos dizendo delas: que boas pessoas. Contudo, o Senhor Jesus Cristo sabia que não eram. Por que então, em sua justa ira, não as expôs imediatamente? Ele não o fez, pois tal é a sua mansidão que tolera até mesmo um Judas. Assim, deixou esses hipócritas em paz por toda a vida e eles morreram em odor de santidade. E alguém pregou um sermão fúnebre sobre elas e escreveu suas memórias. E foi somente no último grande dia que a impostura foi descoberta. E então, pela primeira vez, Cristo disse publicamente a elas: eu nunca vos conheci. Eu nunca tive nada a ver com vocês. Como vocês vieram a se apresentar como membros da minha igreja, que direito vocês tinham de pregar em meu nome? Que autoridade tinham para falar com demônios em meu nome? Eu nunca os conheci. Vocês sempre foram impostores, desde o primeiro dia até agora. Ele sabia de tudo sobre eles o tempo todo, mas não os desmascarou até o fim. E observe mais uma vez que eles se agarraram às suas falsas esperanças até o fim. Eles próprios não tinham consciência do engano. Como assim? Vocês perguntam. Eles nunca pensaram que estavam sendo enganados? Talvez pensassem, de vez em quando, mas sempre diziam a si mesmos: não podemos nos deixar levar pela dúvida. Essa introspecção, essa busca em nossos corações não vai funcionar, só vai nos perturbar e nos afligir. Então, continuaram se iludindo com a argamassa crua. Estavam completamente enganados, mas todos os tratavam como se tivessem certos, e por isso acabaram acreditando que estavam certos. Pois um homem pode, com o tempo, se convencer de que aquilo que sabe ser mentira. Já ouvi pessoas contarem histórias sobre si mesmas que não tinham qualquer fundamento na realidade, mas as contaram tantas vezes que tenho certeza de que acabaram acreditando que estavam falando a verdade. Embora se pensassem seriamente, perceberiam que sua história é pura invenção. Um homem pode entrar e sair do meio dos cristãos, participar de suas orações, louvores e comunhões, pregar seu evangelho ou ouvi-lo, até que, por fim, sem qualquer motivo para sua crença, ele se convença de que tudo está certo. Ele pode até atravessar os portais da morte sem ser enganado. Os justos muitas vezes se afligem quando chegam à morte, mas é com essas pessoas que se enganam que, como diz o salmista, não há laços na sua morte, mas a sua força é firme. Não são afligidos como os outros homens, nem são atormentados como os outros homens. Cuidado, eu vos imploro com o auto-engano. Digo isso primeiro para mim mesmo e depois para vocês, para que não seja até aquele dia que ouçamos o Senhor Jesus nos dizer: nunca os conheci. E para que não seja, mesmo naquele dia, que lhe digamos: Senhor, Senhor, e comecemos a argumentar que estávamos certos e que Cristo ponha um fim a tudo, dizendo: afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade.